Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é o Diogo Snyder do Bonsai Sul de Minas, fazendo mais este vídeo aí, para estar falando para vocês aqui sobre adubação, um vídeo que o pessoal aí tem me pedido bastante, e dessa vez eu vou tentar passar um pouco para vocês aí, de como eu particularmente faço aqui nas minhas plantas. Esse tema adubação é um tema que gera muitas controvérsias, às vezes, né, porque nem todo mundo faz igual. Então vamos lá. Primeiramente, a gente tem que ter em mente, né, que uma muda, um pré-bonsai, uma planta que você precisa ainda desenvolver, a planta em seus estágios diferentes, ela vai precisar de tipos diferentes de adubação. Nós vamos ver isso aí agora. Falar sobre os tipos de adubo, né? Vamos falar sobre as plantas, né? Os tipos de adubação usados em cada estágio da planta. Aqui a gente está vendo aqui mudinhas de sementes, né? A gente nunca vai adubar mudinhas novas assim de semente. Assim como um bebê precisa só do leitinho materno ali, aquela coisa, essas mudinhas também vão precisar só da aguinha ali, para elas poderem estar aí se fortalecendo no início. Quando a planta já começa a se desenvolver um pouquinho, né, a mudinha de piteco aqui, então a gente já pode começar uma adubaçãozinha leve, né? Uma adubação para fazer ela dar mais um up, né, no seu desenvolvimento. Então a gente já entra com uma adubação aqui para ela começar a se fortalecer. Depois de passado um tempo, a gente já entra aqui, quando a planta já está em um estágio de uma muda já mais desenvolvida, a gente já começa a dar uma adubação para bombar essa planta. Como o bonsai começa de baixo para cima, depois, se eu tenho a minha preocupação com o nebário, no momento, eu vou começar a trabalhar o nebário. Mas se a minha preocupação for ganhar calibre de tronco, né, calibre de galhos, ramificações, então eu vou ter que adubar essa planta de maneira que eu vou estimular o crescimento dessa planta, né? Eu vou dar uma adubação rica em nitrogênio para ela crescer mesmo e, como eu costumo dizer, ela explodir aí em brotações. E vamos aí um pouquinho mais adiante aí. Depois, pessoal, que essa planta já foi trabalhada, já foi desenvolvida e ela vai para um vaso de bonsai ou um vaso de treinamento menor, então é hora de eu me preocupar com essa adubação mais voltada para a saúde, né, dessa planta do que o crescimento. Porque se eu tenho uma planta em vaso, como essa, e eu der uma adubação para ela rica em nitrogênio, uma adubação que vai bombar ela, então eu vou perder toda a minha estrutura. Porque uma planta em vaso eu vou começar a precisar de entrenós mais curtos para formar ramificação. Eu vou precisar de poucas folhas, né, pouca brotação. Então essa adubação, quando a planta está no vaso, é uma adubação mais balanceada, geralmente mais orgânica, né? Então isso aí foi o que eu tentei esclarecer a respeito dos estágios das plantas e as adubações. Agora eu vou falar um pouquinho aí sobre os adubos que eu uso, né, e a maneira que eu uso aí os meus adubos. Aqui, pessoal, a gente pode ver 3 adubos químicos, né, e um adubo orgânico. Aqui um sulfato de amônio, aqui um adubo granulado 20020 e aqui o osmocote. Primeira coisa que eu quero deixar claro, isso aqui eu faço particular nas minhas plantas. Uma que eu não tenho dinheiro para ficar comprando alguns tipos de adubo.
Vamos começar aqui pelo sulfato de amônio. Sulfato de amônio é um adubo riquíssimo em nitrogênio, certo, Vandinho? Certo. O Vandinho, ele entende desse assunto. Nitrogênio. E então ele é propício para o desenvolvimento da planta. Se você pegar uma muda jovem e aplicar uma quantidade de sulfato de amônio nela, você vai ver que as folhas vão ficar enormes, os brotos vão esticar muito, os entrenós longos. Então, se a gente fizer isso em um vaso de bonsai, não vai ser legal para o nosso bonsai. Outro adubo que eu costumo usar é o 20-020, né? Ele tem 20 de nitrogênio, 0 de fósforo e 20 de potássio. É um adubo que também eu costumo usar nas minhas plantas. Agora, um adubo que eu gosto muito, que não causa superadubação, um adubo que a gente pode usar, tem um cheirinho super gostoso, é o osmocote. O osmocote ele pode ser usado tanto na planta em desenvolvimento como nas plantas em vaso. Isso vai depender da quantidade que você vai colocar. Como ele é um adubo de liberação lenta, ele não vai causar superadubação. Eu utilizo a cada 20 ou 30 dias, dependendo como está a planta. Outra coisa, se exagerar na dose desses adubos aqui, vai matar a planta sem pedir licença. Então, como eu disse, eu utilizo os 3 dedinhos. Vou lá e coloco no cantinho do vaso. E outra coisa também, o legal é a gente usar às tardes, né? E regar logo em seguida. Em vasos grandes, né? Tipo um galão de 20 litros, eu uso até 3 pinças nos cantos do vaso. Um vaso mais ou menos desse tamanho, eu utilizo 3 dedinhos. E isso vai depender também do tamanho da planta, grossura. E outra coisa importante, galera, adubar somente plantas já bem enraizadas e estabelecidas dentro do vaso. Plantas novas, mal enraizadas, não pode ser adubado. Ah, Diogo, mas faz tempo que a minha planta está plantada e ela não está bem enraizada. Será que se eu adubar a minha planta, ela não vai melhorar? Olha, se a planta já faz tempo que está no recipiente e ela não está bem fixada ali, tem alguma coisa de errada com o substrato, né? Talvez excesso de umidade, um substrato que não está sendo aí favorável para o enraizamento. Mas como que eu vou adubar minha planta com adubo granulado? Vai matar minha planta, vai queimar a planta. Como eu falei, galera, eu não tenho dinheiro, vamos supor, para comprar osmocote, né? Para me adubar todas as minhas plantas. Então, isso aqui é um adubo que eu uso, que tem dado resultado para as minhas plantas em desenvolvimento. Então eu tenho usado aí sulfato de amônio, o 20-020, existem outros adubos, né? E a medida que eu uso para cada vaso, geralmente um vaso desse tamanho aqui que a gente está vendo, eu costumo pegar aí, eu sempre falo a regra dos 3. Eu pego um punhadinho de 3 assim e coloco no cantinho do vaso. O sulfato, a mesma coisa. Coloca a mão lá, faço a pinça de 3 e coloca ali no cantinho do vaso. Então, não tem condições de comprar algum outro adubo, como o osmocote, que é um adubo caro. Então, eu utilizo esses adubos químicos aqui. Só que eu utilizo somente nas minhas plantas em desenvolvimento. Uma coisa bacana, galera, é o adubo orgânico. Tem gente aí que gosta de usar apenas adubos orgânicos. E eu comecei a utilizar agora esse adubo aqui, o Taê Gold Mix, né? Eu gostaria de dar um ênfase muito grande para ele, porque ele é um adubo desenvolvido por um bonsaísta, né? A maioria dos adubos, quase que eu não conheço outro adubo desenvolvido por bonsaísta para o bonsaísta, né? Então o Taê Gold Mix é um adubo que
que me impressionou em pouquíssimos dias. E esse limãozinho meu aqui, ó, tava com as folhas amareladas, estacionado, já fazia muito tempo que não soltava broto. No segundo dia que eu apliquei a adubação do Taê Gold Mix, já ativou quase que todas as gemas da planta. Eu fiquei espantado como no segundo dia as gemas já estavam todas latentes. Eu já fiz uma limpeza, que ele soltou vários brotos também no tronco, que eu retirei, né? E a saúde da planta dá pra gente ver por si só aí. Folhas saudáveis, brotos bacana. Que esse adubo aqui, ele não é somente um adubo, né? Ele é praticamente um adubo vivo, né? Que ele tem micronutrientes que vai trabalhar aí com o conjunto das raízes. Então, pessoal, algumas considerações finais aí. O que eu gostaria assim que vocês pegassem nesse vídeo é essa questão de, se você tem uma planta em desenvolvimento, a maneira de você adubar vai ser uma, que você vai precisar fazer a planta crescer, né? Se desenvolver. E se você já está com uma planta ali no vaso, né? Já quase chegando ali no seu trabalho final, então a adubação vai ser mais para manter a saúde da planta, para que ela não fique impedida aí de ter suas brotações vigorosas, mas que também não tenham aqueles entrenós largos, né? E folhas monstro, vamos dizer assim. Eu espero ter conseguido assim passar alguma coisinha para vocês. Essa parte dos adubos químicos que eu falei, né? Isso é uma coisa que eu particularmente uso, como eu disse, 3 dedinhos, né? Se a pessoa não pode ou não tem condição de ter um outro adubo, este adubo é um paliativo que vai ajudar a sua planta a desenvolver aí também. Ah, Diogo, e o esterco de vaca e o esterco de galinha? Eu não tenho costume de usar esses tipos de adubo nas minhas plantas. Algum tempo atrás eu até incorporava esterco de vaca nas minhas bacias, né? De plantas em treinamento, mas de um tempo para cá eu tenho parado. E é isso aí. O importante, galera, é vocês tentarem sentir e perceber também com os próprios olhos, com os próprios tatos, com o próprio tato, né? A maneira que a planta de vocês reagem com a adubação. É importantíssimo você ter várias plantas em casa para você trabalhar, para você poder ver, né, como que a planta vai reagir com 20-0-20, eu coloquei ali 3 dedinhos, como que a planta vai reagir com sulfato ou com osmocote. Então isso é importantíssimo. Ah, como que a planta vai reagir com esterco de galinha? Como que a planta vai reagir com uma torta de mamona? É importantíssimo aí você poder ter esse tato. Poder ver a maneira que a planta está reagindo. Ah, Diogo, mas e se eu matar minha planta? Minha planta é importante? Então, como eu disse, é importantíssimo a gente ter várias plantas em casa para a gente poder sentir. Eu, particularmente, eu não tive a oportunidade ainda de fazer um curso, né, sobre bonsai. Tudo que eu aprendi foi recebendo informações de amigos, pesquisando na internet e testando. É sempre bom a gente ter várias mudas, várias plantas que a gente pode fazer testes, né? E ir ficando com as coisas positivas, os resultados positivos desses testes. Eu espero aí ter conseguido passar um pouquinho, né, para vocês sobre adubação, a maneira que eu uso. Se esse vídeo não ficou legal, nós vamos tentando melhorar mais um pouco aí. Então, dá seu joinha no vídeo aí, compartilha aí o vídeo no Facebook, no WhatsApp. Dá uma força aí pro nosso canal aí que a gente fica contente aí. Um abraço para vocês aí. Valeu.